Avaliação da aprendizagem em processo do 7º ano do ensino fundamental, 3º bimestre de 2019. Questão 1. Em cada uma das situações seguintes, há a variação de duas grandezas envolvidas. Primeira, a idade de uma pessoa e seu peso. Segunda, número de pãezinhos comprados e o preço pago por eles. Terceira, o lado de um quadrado e seu perímetro. Quarta, o tempo e a velocidade de um carro para percorrer uma dada distância. A professora pediu aos seus alunos que classificassem estas relações de dependência e a dupla Tânia e Tadeu respondeu da seguinte forma: a primeira, não proporcionais; segunda, diretamente proporcionais; terceira, inversamente proporcionais; quarta, inversamente proporcionais. Quando a professora corrigiu, observou que a dupla de alunos acertou todas, b, a dupla errou apenas a terceira, c, a dupla errou apenas a primeira e d, a dupla errou apenas a quarta. A gente pode observar que na primeira não são proporcionais, porque a idade de uma pessoa não é condizente com o seu peso. Tem muita gente jovem que tem um grande peso e muita gente idosa que são magras. Então, a primeira está correta, não proporcionais. Segunda, número de pãezinhos comprados e o preço são diretamente proporcionais. Quanto mais pãezinhos comprarmos, mais vamos pagar. Existe uma proporção fixa. Terceira, então está correta a segunda, são diretamente proporcionais. Terceira, o lado de um quadrado e seu perímetro são diretamente proporcionais. Quanto maior o lado de um quadrado, maior seu perímetro. O perímetro é igual a 4 vezes o lado do quadrado. Então, eles são diretamente proporcionais. Portanto, a dupla não acertou a terceira. E quarta, o tempo e a velocidade de um carro para percorrer uma dada distância. Quanto maior a velocidade de um carro, menor o tempo que ele vai gastar. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Portanto, tempo e velocidade de um carro são inversamente proporcionais. Logo, a dupla Tânia e Tadeu também acertou a quarta relação. Logo, somente a terceira, eles erraram apenas a terceira. Logo, a alternativa correta é a alternativa a alternativa B. A dupla de alunos errou apenas a resposta da terceira situação. Questão 2. Considere as afirmações a seguir. Um pedreiro leva 1 hora para construir um muro. Para construir 3 muros, considerando o mesmo ritmo de trabalho, ele levará 3 horas. Essa alternativa está correta. Se ele leva 1 hora para construir um muro, ele levaria 2 horas para construir 2 muros e 3 horas para construir 3 muros. Portanto, são diretamente proporcionais. A alternativa número 2, um atleta percorre 12 km em 1 hora. Portanto, em 5 horas, ele percorrerá 120 km. Se houvesse proporção, se ele percorre 1 km em 1 hora, em 5 horas ele percorreria 5 vezes 12, ou seja, 60 km. Assim, essa alternativa não é proporcional. Alternativa 3. Um automóvel em 1 hora percorre 80 km em velocidade constante. Mantendo a mesma velocidade, após 3 horas ele percorrerá 240 km. Essa alternativa está correta. Se em 1 hora ele percorre 80 km, em 3 horas ele percorrerá 3 vezes 80, 240 km. Então essa alternativa é proporcional. Uma pessoa leu 2 livros na semana passada, em 2 meses ela lerá 18 livros. Se numa semana ela leu 2, em um mês leria 2 vezes 4, 8 livros, em 2 meses 16 livros, considerando um mês com 4 semanas. Portanto, essa alternativa também não é proporcional. Ficamos assim com a alternativa 1 e 3 proporcionais. Então, a proporcionalidade
apenas nas afirmações 1 e 3, alternativa B. Questão 3. Despejando-se 2 litros de suco em um recipiente cilíndrico, obtém-se uma altura de 3 centímetros. Que altura H mínima esse recipiente cilíndrico deveria ter para comportar um volume de 5 litros? Vamos ver uma tabelinha. Se 2 litros fica com uma altura de 3 centímetros, a metade de 2 litros, que é 1 litro, ficaria com a metade da altura, 1,5 centímetros. 5 litros representa 2 mais 2 mais 1 litros, que somando as alturas separadamente, nós temos 3 mais 3 mais 1,5, que vai ser 7,5 centímetros. Logo, alternativa C. Questão 4. Para produzir 100 geladeiras, são necessários 20 operários, trabalhando regularmente em 5 dias. Quantos dias serão necessários para produzir o mesmo número de geladeiras com 10 operários trabalhando no mesmo ritmo? Então, vai diminuir pela metade o número de operários para produzir a mesma quantidade de geladeiras. Olhando na tabela, nós temos 100 geladeiras, são necessários 20 operários com um tempo de 5 dias. Para 100 geladeiras com 10 operários, qual o tempo necessário? Vamos analisar as 3 grandezas, geladeira, operários e tempo. Utilizando as letras G, O e T para essas 3 grandezas, a gente pode verificar o seguinte. Vamos analisar de 2 em 2, geladeira e operários. Quanto mais geladeira formos produzir, mais operário necessitamos. Então, geladeira e operário são grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, a divisão entre elas tem que ser constante. Então, G sobre O é constante quando é diretamente proporcional. Analisando agora geladeira e tempo, quanto mais geladeira for produzida, mais tempo vai necessitar. Então, geladeira e tempo também são grandezas diretamente proporcionais. Logo, G sobre T também é uma constante. Agora, se a gente analisar operários e tempo, quanto mais operários, menos tempo vai levar para produzir as geladeiras. Então, O e T são inversamente proporcionais. Quando é inversamente proporcionais, o produto entre as grandezas é constante. Então, a gente tem o seguinte: G sobre O é constante, diretamente proporcionais. G sobre T, diretamente proporcionais. E O vezes T, inversamente proporcionais. Colocando as 3 grandezas na mesma igualdade, na mesma proporção, nós obtemos essa constante K. Substituindo os valores na primeira situação, nós temos geladeira 100 dividido por operários 20 vezes 5 é igual a constante. Logo, essa constante é 1. 100 dividido por 100 é igual a 1. Agora, substituindo na segunda situação, 100 geladeiras dividido por 10 operários vezes x dias é igual a 1. A gente consegue calcular o valor do x, que são 10 dias. Logo, alternativa D. Questão 5. Larissa viu numa propaganda a foto de um celular exatamente igual ao seu, ao lado de um tablet. Aqui está o celular e o tablet, o qual pretendia comprar, mas não sabia se caberia na sua bolsa. Como tinha aprendido na escola que uma foto é a representação da realidade numa escala menor, mediu a altura do celular na foto, essa altura, e comparou com a medida real de seu celular. Assim encontrou as seguintes medidas aproximadas: 5 centímetros e 15 centímetros. Então, ela mediu essa distância do celular, que é 5 centímetros, e fez uma proporção e achou que o celular dela, o valor do celular real tem 15 centímetros.
Depois mediu a altura do tablet na foto, encontrou 9 centímetros. Usando essas medidas todas, conseguiu calcular a altura aproximada do tablet real e ficou feliz, pois caberia na sua bolsa. Então, se 5 centímetros da foto é equivalente a 15 centímetros real, 9 centímetros na foto é equivalente a qual altura real do tablet? A gente tem, então, uma proporção. 5 está para 15, assim como 9 está para x. São grandezas diretamente proporcionais. A divisão é uma constante. Fazendo a divisão de 5, simplificando essa fração, 5 quinzeavos é a mesma coisa que 1/3. E multiplicando em cruz, nós obtemos que x é igual a 27 centímetros, que é a altura do tablet. Então, a alternativa C. Questão 6. Edson conhece bem o seu carro e a rodovia que trafega. Sabe que em alguns trechos pode chegar a velocidade de 100 km por hora, mas em outros precisa manter a velocidade máxima a 80 km por hora. Ele sabe ainda que as leis de trânsito precisam ser respeitadas para a segurança de todos, inclusive da do motorista. Por isso precisa se planejar com relação ao tempo que vai gastar nas viagens. Calcule você também qual o tempo que se gasta para percorrer um trajeto a 80 km por hora, sabendo-se que o mesmo trajeto pode ser percorrido em 6 horas a velocidade de 100 km por hora. Lembrando do conceito de velocidade média, que é igual a distância dividido pelo tempo, nós vamos substituir a velocidade, que é 80 km, a velocidade dos dados, 100 km, com a distância d e o tempo de 6 horas, que é igual a 600 km. Então, a distância a percorrer são 600 km. Usando novamente a relação velocidade igual a distância sobre o tempo, 80 km, só que a gente muda para 80 km. O trajeto é 80 km, mas ele quer percorrer a 100 km por hora. E substituindo a distância que a gente encontrou, utilizando o valor da velocidade de 100 km, a gente acha o tempo de 7,5 horas. Alternativa B. Questão 7. Um jogador que chuta 5 vezes e acerta 2 gols, dizemos que o aproveitamento dele é de 2 em 5. Chamamos de razão essa comparação entre os gols e o total de chutes. As representações desse aproveitamento podem ser expressas por... Então, 2 em 5. E 2 em 5, fazendo as contas, a gente vai encontrar 0,4, que é 40%. Logo, a alternativa A, 2 em 5 ou 40%. Questão 8. Tiago perguntou para um bombeiro como ele calcula a lotação de um recinto destinado ao público em pé. Ele lhe respondeu dizendo: para um recinto comportar com segurança 100 pessoas, por exemplo, é preciso ter no mínimo 25 metros quadrados. Com essa informação, Tiago encontrou rapidamente a razão entre o número de pessoas e a área do recinto. Número de pessoas, 100, dividido por 25 metros quadrados. Essa é a relação. Então, se a gente fizer a conta, 100 dividido por 25 equivale à mesma coisa, 4 pessoas por metro quadrado. Então, alternativa A. Questão 9. As figuras a seguir representam as medidas de várias salas comerciais localizadas na região da Avenida Paulista. Considerando o tamanho de cada sala, podemos afirmar que quando dobramos a medida do lado, o que acontece? Então, vamos analisar duas figuras. A figura amarela e azul, aqui a gente tem duas unidades e aqui 4. Então, daqui para cá a gente dobrou a medida. E essa,
tem 3 e aqui 6, também dobrou. Então, analisando essas duas, nós temos que o perímetro é 4 vezes 4.